E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite a todos. Deus possa abençoar cada um aqui presente, e todos aqueles que estão pela internet, neste privilégio que Deus nos dá para estar em tua presença. Aos Gálatas 27, 4. 4:27 de Gálatas. Todos têm aí? Todos acharam? É a mesma escritura de ontem, porque nós não conseguimos falar muita coisa sobre o assunto, né? Então nós vamos fazer uma parte 2, somente para nós terminarmos este assunto, que eu creio que é de suma importância para nós. São coisas que já sabemos, né? Nós não trazemos nada novo para a igreja, simplesmente estamos trazendo para a igreja aquilo que nós recebemos de João, quando ele comeu o livrinho, e também do irmão Brana, o 7º anjo. Tudo o que temos, já recebemos, né? Nada saiu de nós, veio para nós. Amém? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Precioso Pai, estamos em Tua presença dependendo da Tua suficiência, Pai. É o Senhor que opera em todos ao mesmo tempo. É o Senhor que fala, é o Senhor que ouve. É o Teu Espírito, Pai, que expressa a palavra. E é o Teu Espírito no coração de cada filho que recebe a Tua palavra. Por isso, o Senhor é aquele que é tudo e em todos, Pai. O Senhor é suficiente para tomar conta de cada coração, Pai, que pode nesta hora receber a palavra desta promessa. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão aqui presente e aqueles que estão pela internet, que possamos, ó Pai, ter um bom tempo na Tua presença, recebendo de bom grado a Tua palavra em nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós, como nós lemos aqui, né, somos filhos de uma promessa. Nós não somos filhos de uma escrava, somos filhos de uma promessa. E a promessa sempre é a palavra do dia, né? Nós falávamos ainda ontem sobre o ventre adequado para a semente de Deus, né? João, o mensageiro que trouxe para nós a mensagem, a semente de William Branham, o sétimo anjo. João trouxe para nós a mensagem quando ele comeu aquele livrinho, tá certo? Então, João tinha um ventre adequado para produzir a promessa, que um ventre escravo não pôde produzir, né? Um ventre escravo é um ventre que não foi preparado, predestinado, né? João é um ventre adequado para produzir a promessa de Deus para o dia. Como cada mensageiro que Deus enviou, tinha nele a semente adequada para a igreja do dia. Deus tem a semente adequada e o solo adequado. Deus tem a promessa adequada e um coração preparado para receber a palavra de Deus. Qualquer coisa contrário a isto não vai produzir a palavra do dia, tá certo? Não vai produzir um verdadeiro filho de Deus, porque Deus, ele trabalha em perfeição. Isto foi a obra que Deus fez quando Adão perdeu a perfeição, né? Adão era um homem da palavra falada. Adão foi gerado pela própria palavra de Deus, que é a semente original. Então, Adão, antes da queda, ele tinha capacidade de falar a palavra e trazer os seus filhos. E como nós lemos ontem aqui, Adão sendo uma árvore, ele produzia semente e tinha nele a semente, que éramos nós. Adão, se ele seguisse o curso do plano de Deus, ele iria nos trazer pelo poder da palavra falada. Os irmãos creem assim? Porque a palavra falada é a semente original. Nós estamos caídos porque nós viemos por uma via errada, o sexo, tá certo? Nós viemos debaixo da morte de um nascimento sexual que nos trouxe morte. Cada homem, cada mulher que nasce pelo sexo, ele é um homem e uma mulher mortos, né? Aquele fruto proibido gerou morte na raça humana. Deus permitiu o sexo, mas a consequência do nascimento sexual é morte, né? Minha mãe me concebeu em pecado, morta. Eu vim ao mundo morto, falando mentiras, né? Formado em iniquidade. Somos, por natureza, filhos da ira. É isto que aconteceu quando Adão perdeu a forma original de Deus, de trazer filhos pela palavra falada. Cada filho que nasce da palavra falada, ele é um ser eterno, tá certo? Porque se você nasce da palavra, Deus é a palavra, então você é um filho de Deus. E assim como Deus, a palavra, não pode morrer, ele só gera a palavra que não pode morrer, né? Mas por ocasião do pecado, partiu-se então Deus para a vontade permissiva, cada homem nascendo debaixo do pecado, morto em ofensas, delitos, né? Precisando de ser redimido. A palavra falada é a semente original. A forma pela qual Deus iria trazer cada um de nós é pela forma original, né? Então, Adão era aquela árvore que dava semente, né, conforme a sua espécie, cuja semente estava nele. E o que Deus faz então? Cada semente, cada filho que viria
deveria ser da forma original. Então, com a queda do mundo, do homem, o homem saiu da vontade perfeita de Deus e passou a vir na terra de forma permissiva, sem a vida eterna, né? Morto. Deus agora precisaria pagar o preço do pecado, tá certo? Para que o homem voltasse a nascer do poder da palavra falada. É isto que Deus fez no decorrer de toda a era, depois que Ele restaurou o homem pagando o preço do pecado. Você sabe que Jesus é uma árvore, e Jesus tem nele semente. E quando você olha Jesus, para ele produzir uma noiva da palavra falada, ele tem 7 sementes, 7 mensageiros nele, que depois dele pagar o preço do pecado, ele vai trazer à existência esses 7 mensageiros. Esses 7 mensageiros são árvores também, cuja semente de cada mensageiro está nele. Cada mensageiro tem a semente predestinada nele. E na sua geração, na sua era, pelo poder da palavra falada, da promessa do dia, ele gera os filhos de Deus. Então Deus, ele vem trabalhando no decorrer de todas as eras, para trazer os seus filhos pela vontade perfeita, pela palavra falada. Por isso é tipificado em Agar, Sara e Maria. Deus fez uma base ali, porque Adão era a semente da palavra falada. Agora Deus precisaria trazer um descendente de Adão, porque Adão caiu, Adão não tinha mais o poder da palavra falada, tá certo? Então Deus, ele veio trazendo ali uma base para redimir o homem. Ele fez tipo, tá certo? Em Agar, Sara e Maria. Aí o profeta diz: Agar era um ventre escravo, que foi cedido para a semente de Abraão pela dúvida. Agar não tinha um ventre adequado para a semente de Abraão. A semente de Abraão era certa, mas o ventre de Sara, de Agar, sendo o tipo de uma igreja, sendo o tipo de um homem, de uma mulher que recebe a mensagem, porque você pode pensar num ventre igreja, tá certo? Mas antes de você ter um ventre igreja, você tem ventre em indivíduos, tá certo? Para se formar uma igreja, você tem que ter indivíduos que gerem em seu ventre, em seu coração, a palavra do dia. E não são todos os que estão na igreja que têm um ventre adequado para gerar a palavra do dia, um homem, um filho, uma filha de Deus. Tá certo? Então veja, Agar não tinha um ventre adequado, mas por Sara, por causa da dúvida de Sara, permitiu-se que Abraão colocasse uma semente no ventre de Agar. Mas aquela não era a vontade perfeita de Deus, porque o ventre de o ventre de Agar não era predestinado para receber a semente da promessa que era Isaac. Então, Agar, o que ela produz? Produz Ismael, um renegado, selvagem, tá certo? Um rebelde, que não tinha nada a ver com a promessa de Deus, porque a promessa de Deus era um Isaac, tá certo? Cuja a representação é o amor, porque Isaac é o tipo de Cristo, que nós estamos esperando como filho prometido nas nuvens. Os irmãos estão captando? Então veja, precisa-se de ter uma semente da palavra falada de Deus, e um ventre também da palavra falada de Deus. Um ventre semente e uma semente palavra. Os irmãos estão captando? Para que haja um nascimento perfeito de um filho de Deus, da promessa do dia. Você sabe que nós somos filhos de uma promessa. Cada um de nós aqui, que recebe a palavra, nós geramos a promessa do dia. Então, Ismael é o tipo do crente que não foi predestinado para ser um filho de Deus, mas ele vem na igreja, personifica o cristianismo,
mas ele continua sendo um rebelde, um renegado. Ele não consegue produzir a vida da semente que é Cristo. Né? Muitos morrem até mesmo no nascimento. Eles vêm para a igreja, começam a receber a palavra. Quando você pensa que você vai ver um filho daquele irmão nascendo da palavra, um cristão genuíno, ele vira um aborto, ele some da igreja. Não se consegue gerar. Ele não tinha ventre predestinado, um ventre preparado. Porque Deus tem, em cada era, uma igreja que tem um ventre preparado para aquela semente. Deus não coloca a sua semente em qualquer lugar. Quando o homem, ele, por duvidar da palavra, recebe a semente e não tem um coração preparado, ele nunca se tornará um genuíno filho de Deus. Um genuíno filho de Deus, meu irmão, é um filho da promessa do dia. Então veja, Ismael é o tipo do crente que não foi predestinado, que não tinha um coração predestinado para receber a semente da palavra do dia. Quem tinha sido predestinado era o ventre de Sara. Sara foi predestinada para receber a semente de Abraão e gerar Isaque, que é o tipo de Cristo. Está certo? Mas Agar, sendo oferecida por Sara, produziu uma semente errada, produziu um filho bastardo. Quando você vê um crente na igreja que não obedece à palavra, ele é um bastardo. Ele fica na igreja 15, 20 anos, mas ele não consegue produzir a promessa do dia. Ele é um personificador. O ventre dele, o coração dele, nunca foi predestinado para receber a palavra. É como um Ismael, um renegado. Repugna a palavra. Mas Isaque veio pela forma correta. Sara e Abraão tinham uma promessa. Tinham uma promessa de receber Isaque no ventre de Sara. Tá certo? Então o profeta tipifica Agar como Lutero, Sara como Wesley e Maria, que Deus vem se aproximando, tá certo? Você tem um filho rebelde no ventre que não era adequado, Ismael, um renegado, um incrédulo. Você tem agora Sara produzindo a promessa através da semente de Abraão, um verdadeiro Isaque, que agora pela linhagem de Isaque apareceria Jesus Cristo, o filho da promessa, tá certo? Porque a promessa para Abraão era da sua posteridade espiritual, era Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando ele nascesse, ele seria o descendente da palavra falada a Adão. Então, em Jesus é restaurado o poder que Adão tinha. Porque quando Jesus Cristo entra em cena e paga o preço do pecado, agora Jesus, o segundo Adão, ele tem o poder da palavra falada. Através de água, sangue e espírito, ele pode gerar um filho descendente da palavra falada, que não morre. Tá certo? Então, Agar era Lutero, Sara era Wesley, mas Maria era a igreja pentecostal. Você sabe que a igreja pentecostal foi que abrigou a semente Brana. O terceiro descendente da palavra falada é Brana. Você tem Adão cai e perde o poder, certo? Deus restaura, tipificando em Agar, Sara e Maria. Maria gerou pelo poder da palavra falada, sobrenatural, né? José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, é do poder da palavra falada. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Tá certo? Quando Jesus Cristo nasce, ele é o descendente da palavra falada de Adão. Agora você tem novamente filhos nos lombos de Cristo, porque Cristo também é uma árvore, tá certo? Ele é uma árvore frutífera, tem nele sementes. Uma árvore que dá semente, cuja semente está nele.
E Cristo tem dentro dele agora a semente para gerar um povo descendente da palavra falada, que não morre, que é eterno. Tá certo? Então Cristo, quando ele entra em cena, irmão, ele tem nele, novamente, a semente original. A palavra falada é a semente original. Tá certo? Quem vem da semente original, vem da palavra falada. E quem vem da palavra falada de Deus não morre, tem vida eterna. E é isto que Cristo começa a fazer depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele começa a gerar sua semente. Ele começa a produzir sua semente. Tá certo? Maria era a casca pentecostal que abrigou a semente original. Tá certo? Jesus Cristo é a semente original, que veio como um tipo através de Agar, de Sara. Quando chega em Maria, representando a igreja pentecostal da era de Laodiceia, abriga a semente original da palavra falada. Agora, novamente, você tem o segundo Adão na terra, e agora aquele segundo Adão, depois de pagar o preço da morte do pecado, ele pode trazer agora a sua família pela palavra falada. Jesus dá ao homem, a chance que Adão perdeu. Adão podia fazer isto, mas ele perdeu. Agora Jesus Cristo entra em cena, traz o seu sangue, a sua morte, para dar a nós a chance, irmãos, de nascermos da palavra falada novamente. Então, ele verte água, sangue e espírito, que forma um novo nascimento, tá certo? Água, sangue e espírito formam um novo nascimento, E você só pode nascer de novo, crendo, sendo justificado, obedecendo, sendo santificado, e recebendo a semente da palavra falada, o Espírito Santo na alma. Agora você é a palavra eterna de Deus. Tá certo? Porque você veio agora da forma correta. Você creu na palavra, através de Jesus Cristo, tá certo? Você foi batizado e foi justificado pela palavra falada de Cristo. Você foi obediente, você foi santificado pela palavra falada de Cristo, tá certo? Justificação, santificação, formam o novo nascimento, mas ainda não é, tá certo? Porque o novo nascimento é quando você nasce da justificação, da santificação, e o Espírito, depois desse nascimento, entra em você. Tá certo? Se não houver o Espírito entrando neste novo nascimento, você continua morto. Por isso existem as 3 etapas para que o homem receba o novo nascimento da palavra falada. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Quer dizer, água, o rompimento da água, o sangue, o menino nasce, Só que daí vai o médico ali e dá uns tapinhas nele. Aí vem a terceira obra da graça, o Espírito que entra naquele novo nascimento, daquele bebê que acabou de nascer. Assim somos nós. Somos justificados crendo na palavra, santificado obedecendo a palavra, porque não adianta você ser justificado só, você tem que ser santificado pela obediência. Então você é justificado, santificado. E agora você nasce, mas você tem que, para completar esse novo nascimento, você tem que receber espírito de vida na alma. É quando você recebe o Espírito Santo. Aí você tem o novo nascimento de Cristo. Você nasce da palavra falada, do segundo Adão, o descendente da palavra falada. Amém? Agora veja, Jesus Cristo está na terra e produz a primeira semente, Paulo. Paulo estava nos lombos do segundo Adão, Cristo. E quando Jesus produz aquela semente chamada Paulo, que já era uma promessa da palavra, Paulo agora é um descendente da palavra falada de Deus. Paulo tem nele a família, a sua semente. Paulo na primeira era, agora vai gerar a família efesiana, de Efésios ali, da igreja primitiva. Paulo é um descendente da palavra falada de Cristo. Então ele tem nele esta semente.
E Paulo vai gerar a igreja da primeira era, a família da fé da primeira era, porque ele é uma árvore também que tem semente. Todos os eleitos da primeira era eram sementes que estavam em Paulo. Quando Paulo prega a sua palavra, a doutrina apostólica, quando Paulo prega as suas cartas, ele está trazendo à existência, pela palavra falada, todos os filhos de Deus da primeira era, formando a primeira família da descendência da palavra falada. Uma família que não morre, uma família eterna. Amém? Paulo fez isso, né? O segundo mensageiro é um descendente de Paulo. O terceiro mensageiro é um descendente de Paulo. É uma semente que estava em Paulo. Este mensageiro, quando entra em cena, irmãos, ele tem nele a semente de Deus. E quando ele prega o evangelho, pela palavra que ele está pregando, ele gera cada família na sua era, né? Por isso Jesus tinha 7 mensageiros neles. E à medida que as eras vinham à existência, aparecia-se o mensageiro da palavra falada. Agora, irmãos, precisa de um ventre adequado para a palavra de Deus vir, tá certo? Um ventre predestinado para gerar um verdadeiro filho de Deus, tá certo? Se o ventre não for adequado, se o ventre não for preparado, ele vai gerar um embrião com defeitos. Os irmãos sabem que tem muitos bebês que nascem com problemas, né? Na gestação, né? Incompatibilidade de sangue. Você vê o que gera quando há na gestação incompatibilidade de sangue? Diz que a mulher, ela gera no seu sangue, na sua vida, ela gera anticorpos para atacar a vida do bebê, porque o anticorpos reconhece que aquele ali é um corpo estranho. A incompatibilidade de sangue não consegue gerar um bebê perfeito, porque a própria vida da mulher gera anticorpos contra a vida do bebê. Isso acontece, as irmãs sabem disso, né? E ali o bebê já adquire problemas, às vezes simples e às vezes sérios, né? Um dos problemas que acontece é o bebê nascer amarelo, né? Ictirícia, é incompatibilidade de sangue, né? Há um problema na gestação, né? Que a própria mulher gera aquele anticorpos para atacar a vida daquele bebê. Quer dizer, a vida da mulher no sangue não reconhece aquela vida do bebê. Assim é com muitos crentes dentro da igreja, tá certo? Ao ser gerado pela palavra, eles começam dentro dele criar anticorpos contra a palavra, eles não obedecem, eles não creem na palavra. Se torna uma gestação ruim, que pode trazer sérias consequências para aquele novo nascimento. Não vai nascer um bebê perfeito, um cristão perfeito, com a promessa de Deus do dia. Tem vários problemas. Tem problemas sérios e problemas graves, por causa de um ventre e de uma semente, num ventre que não é adequado. Incompatibilidade na hora de gerar. Você não vê muitos crentes na igreja rebeldes, que não obedecem à palavra? Muitos erguem o nariz e vão embora. É incompatibilidade de vida. A vida que ele estava recebendo não era compatível com a vida que estava dentro dele. Ele não tinha semente de predestinação no ventre. Quando a semente da promessa entra num ventre que não é adequado, que não é predestinado, há um confronto ali dentro. A vida da pessoa ali reconhece que aquilo ali é um corpo estranho, e ela começa a criar anticorpos para atacar a vida da promessa de Deus. Ela não consegue absorver a promessa de Deus, ela começa a repugnar os mandamentos de Deus. Nasce filhos com formação errada, má formação, né? O que eles falam é congênita, né? Má formação congênita. Isso vai de simples problemas a casos sérios, como aquela síndrome de Down, né? Não nasce uma criança, um homem perfeito. Isto é porque nem todos têm um coração predestinado para receber a promessa do dia. Quantos abortos nós tivemos aqui dentro? Que ao receber a promessa, não puderam ser gerados. Não tinha compatibilidade. A promessa do dia não encontrou um útero adequado para se formar. Teve que abortar.
né? Não nasceu aquele filho de Deus da promessa do dia, né? Então, meu irmão, precisa-se de uma semente da palavra falada para um ventre adequado para produzir a promessa do dia. Se você observar, o maior problema é esse, tá? Essas igrejas denominacionais, elas não têm ventre adequado para a palavra de Deus. Você pode perceber, você pode colocar a promessa lá dentro, mas a igreja própria cria anticorpos contra as promessas de Deus. Quantas igrejas não reconhecem a semente da palavra falada de Paulo, que fala que a mulher esteja calada na igreja, o púlpito não é o lugar dela, pois elas criam anticorpos contra a vida da palavra, sobe, assume um púlpito e prega. Aquela mulher nunca será uma filha de Deus. Ela nasceu com deformação genética no corpo. Ela é desobediente, ela é uma ismaelita, rebelde contra a palavra. Tá certo? Isso denominacional. Mas não pense que nós também não temos bebês com deformidade dentro da mensagem também, que não consegue absorver a promessa do dia, cria anticorpos e começa a combater a palavra do dia. Tá certo? Você vê hoje ministros assim, que você pensava que era um filho de Deus perfeito, quando você vê, ele tinha anticorpos dentro dele e está começando a combater a própria vida da palavra do dia. Irmão, ventre adequado, tá certo? Semente da palavra de Deus só pode ser colocado num ventre predestinado, tá certo? Quando você absolve a palavra, crê na palavra e produz a palavra do dia, é porque o seu coração foi predestinado para receber aquela semente. Paulo, o primeiro descendente da palavra falada de Jesus, porque Jesus era a semente original, tá certo? Adão era a semente original, perdeu-se a semente original, a palavra falada. Deus veio, restaurou, criou uma base em Agar, em Sara e Maria. Maria foi a que mais se aproximou da semente, porque ela abrigou o grão, como a era de Laodiceia, abrigou a semente brana. A era pentecostal está tipificada em Maria, parecidíssimo com o grão, mas era só casca. Então, quando Jesus nasce pelo poder da palavra falada de Deus, o segundo Adão, agora ele pode trazer uma igreja da palavra falada, que é a semente original, tá certo? Aí você tem Paulo gerando a primeira família da fé, a era efesiana. A primeira família da fé foi gerado pelo descendente da palavra falada, Paulo. Paulo tinha a verdadeira semente nos lombos dele, e quando ele pregava, ele produzia a sua semente, mas aquelas sementes da era efesiana já estava nos lombos de Paulo, tá certo? Por isso que quando chama o nome do primeiro mensageiro, a primeira semente, tá certo? Aquela semente produz muitas sementes, eleitas, tá certo? Mas sempre dentro da igreja, tem aqueles que não têm coração preparado, coração adequado, ou seja, não tem predestinação para gerar aquela semente. Ele até quer, ela até deseja, mas você não vê mudança na vida daquele que não tem coração preparado, adequado para receber a semente da palavra. Quantas irmãs não têm condições de viver a palavra porque o coração dela não foi preparado, tá certo? Quando você vê uma irmã que não anda conforme a palavra de Deus, que não anda conforme a mensagem do dia, tá certo? Ela não tem coração adequado, ela vai personificar a vida inteira, vai ser uma ismaelita junto com Isaac, porque a verdadeira semente da palavra falada, num coração adequado, gera um genuíno e perfeito filho de Deus, sem nenhuma anomalia espiritual, tá certo? Você pode corrigi-lo, ele diz amém, você pode pregar a palavra, ele diz amém, ele não tem rebeldia dentro dele, ele não é um selvagem contra a vida da palavra, ele não cria anticorpos dentro dele, porque o ventre dele é compatível com a palavra, tá certo? A palavra só pode ser gerada num ventre predestinado, meu irmão, num coração predestinado, tá certo? Cada eleito tem um ventre predestinado. Irmão, escute isso aqui, senão não consigo ler também. Escute isso aqui.
Temos de pregar o evangelho, mensagem, eventos modernos esclarecidos por profecia. 82. Temos de pregar o evangelho em sua plenitude, com o poder de Deus para vindicar, de acordo com a promessa da era, e provar que essa é exatamente a vontade de Deus. Tá certo? A semente de Deus para aquela era. Você é somente um membro de igreja. Fora disso, você é somente um membro de igreja. Um coração que não foi preparado, que não foi adequado, que não foi predestinado, que não veio pela palavra falada de Deus. Irmãos, nós só podemos... Você sabe por que você recebe hoje a semente da palavra falada original? Porque você era nos lombos de Deus. Você viria de Deus para Adão, e de Adão à existência. Foi assim que Deus planejou, tá certo? Deus tinha nele a sua família eterna. Aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, estava em Deus. Ele cria Adão. Adão é uma árvore frutífera, que tem nele a semente de Deus, cuja semente estava em Adão. Adão iria falar a palavra e nos trazer a existência, e nós seríamos eternos naquele precioso jardim do Éden. Adão desobedece com Eva, perde-se a fórmula original de vir ao mundo. Tá certo? Nós teríamos que vir ao mundo filhos de Deus, falando a verdade, formado de forma santa, pura. Então, esta forma é perdida, viemos através da vontade permissiva, o sexo, mentira, falando mentira, formado em iniquidade. Por natureza, nós estávamos mortos. Então, veja, fora disso, se você é somente um membro da igreja, não importa o quanto você tente fazer um serviço para Deus. Você pode ir à reunião de ponto de costura, você pode ser muitíssimo fiel à igreja. Isso não quer dizer nada. Você pode ter uma deformação, uma deformação congênita, que você não obedece à palavra. Você se chama cristão, se chama um crente, tá certo? Mas a sua vida mostra que você tem uma deformidade espiritual. Você é incrédulo, você não crê na palavra. Sua vida não muda. As mulheres continuam cortando o cabelo. Isso é uma deformidade de nascimento. Isso é uma deformidade congênita, como os médicos dizem, né? Você tem o seu coração, corre nas suas veias um sangue que não é compatível. Ou seja, corre nas suas veias a vida, porque o que tem no sangue é vida. Corre uma vida dentro da pessoa que é ante a vida da palavra. A pessoa está na igreja se chama um cristão, ouve a palavra, recebe a semente da palavra, mas não consegue desenvolver para um nascimento perfeito. Ela cria dentro dela anticorpos contra a palavra. Não vai nascer um filho de Deus. Olha, você pode ser muitíssimo fiel à igreja, mas a não ser que este germe de vida eterna tenha sido pré-ordenado em você, a não ser que você tenha um ventre, um coração pré-ordenado, adequado, compatível com a palavra do dia, você pode ser muitíssimo fiel à igreja, mas a não ser que este germe de vida eterna sido pré-ordenado em você para ser um filho ou uma filha de Deus, você crescerá como algo deformado, mas nunca será um real e verdadeiro filho de Deus, tá certo? Aí você sabe que os crentes que estão na igreja, mas que não andam segundo a palavra, que não têm obediência à palavra do dia, que não obedecem à Bíblia, tá certo? Eles têm deformação no seu nascimento, eles não nasceram corretamente, eles não tiveram predestinação em Deus, um ventre preparado para receber a palavra. Então você não se admire de irmãos e irmãs que não andam conforme a palavra de Deus, irmãs e irmãos que são rebeldes, que você prega, e eles continuam fazendo o que é errado. Você prega sobre cortar o cabelo, tem irmãs que continuam cortando o cabelo. Você prega para homens que é vergonhoso um homem ficar usando bermuda,
Mas aquele irmão tem uma deformação genética nele. Ele não foi gerado corretamente. Ele não tem coração preparado para receber a palavra. E ele continua rebelde, um ismaelita dentro da igreja, uma ismaelita dentro da igreja. Mas vamos continuar um pouquinho. Vamos chegar, ver se a gente consegue chegar até o último descendente da palavra falada. Aí você tem Jesus, a Bíblia diz que na sua mão tinha o quê? 7 estrelas, 7 mensageiros, 7 descendentes da palavra falada, 7 sementes, tá certo? Que agora ele vai, em cada era, chamar a existência. Chamou Paulo à existência, um descendente da palavra falada. Paulo gera a família da doutrina apostólica, a família da fé da doutrina apostólica, a igreja efesiana, tá certo? Paulo gera Columba, Irineu. Vamos começar em Lutero para dar tempo, né? Lutero é um descendente da palavra falada, é uma semente, tá certo? Lutero é gerado pela palavra de justificação, o justo viverá da fé. Deus já tinha nele antes da fundação do mundo. Agora ele chama Lutero à existência, tá certo? Lutero faz parte do seu corpo, cada mensageiro faz parte do corpo de Cristo, tá certo? Cristo tem em seu corpo aqueles mensageiros que vão gerar cada igreja pela palavra falada de Deus. O mensageiro é uma igreja, ele gera uma igreja, tá certo? Mas Deus precisa, dentro da igreja, o órgão reprodutor masculino, irmãos, que é o mensageiro do dia. Ele representa a igreja, mas é aquele que introduz a semente na igreja. O irmão Breno fala disso aqui, ó. Na mensagem, a semente, a palavra falada é a semente original. Olha o que o irmão Breno fala aqui, ó. Parágrafo 162. Agora, o poder da igreja que crer. Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Você crê nisso? Então, se ele está em você, Cristo tem poder. Mateus 28, 18. Correto? Ele, Cristo, é a semente palavra em seu corpo. A igreja. A igreja é chamada de o corpo de Cristo, masculino. Tá certo? Por um lado, ele é masculino, o corpo de Cristo. Por outro lado, ele é feminino, a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo tem dentro dele um órgão masculino para gerar a semente na igreja que é feminina. Olha, o quinto de Efésios é o órgão reprodutor de Deus para a igreja. Está dentro do corpo da igreja, mas é um órgão masculino, porque Deus não trata com a mulher, trata com o homem. O mensageiro do dia, ele tem a semente dele, de Deus dentro dele, para gerar a igreja do dia. Ele é a semente palavra em seu corpo, e ele em nós se torna, a palavra semente, ele em nós se torna a semente palavra em nós. O que tudo que Deus era, ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, foi derramado na igreja. Este é o poder. Agora observe, recordem das leis de reprodução de Deus, segundo a sua espécie. Isto é correto. A semente de Cristo, a palavra, deve vir através de seu corpo. Então, Cristo veio de forma sobrenatural no ventre de Maria, o ventre adequado da promessa para gerar a semente original, tá certo? Cristo tem em seu corpo a semente, mas o corpo de Cristo é a igreja. Vocês estão ficando cansados? Diz o irmão Breno. A semente de Cristo é para vir através de seu corpo. Só um minuto agora, vamos nos manter quietos e orar. Eu quero que você capite isso muito bem. Eu quero isso bem triturado, diz o profeta. A semente de Cristo deve, o profeta fala assim, deve vir através de seu corpo. A semente de Cristo não vem pela cabeça, tá certo? A semente do homem não está na cabeça, ela está no corpo. Mas o homem, sendo cabeça, ordena a semente. Cristo, sendo cabeça, ele ordena a semente no corpo. Olha,
Mas, veja, não através de uma denominação, mas através da semente nascida de novo da palavra. Agora recorde, o que é isto? A semente de Cristo. Como minha semente chega? O profeta diz. Através do corpo. Como a semente da macieira aparece? Através do corpo. A semente é através do corpo. E a igreja é o corpo de Cristo, não é correto? A Bíblia diz isto. Este é o novo nascimento. Ele mesmo no corpo. Sua igreja em sua palavra. Para que então as pessoas possam ver a confirmação de Hebreus 13:8. « 166, observe o eunuco. Aqui nós entraremos em algo profundo. Agora, observe as igrejas sementes. Esta verdadeira igreja, com a semente real do verdadeiro Deus, observe o eunuco. O eunuco tinha todos os seus DDDs. Agora recorde, Deus nunca entregou sua pregação do evangelho a um anjo. Quantos sabem disso? Gálatas, se um anjo descesse do céu e pregasse alguma coisa além do que já foi pregado, que seja anátema. Então, o anjo está errado, ele diverge da palavra, se ele diverge da palavra. Deus desceu abaixo dos anjos. Felipe havia subido até o Pentecostes, Jerusalém, para adorar. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Um anjo é um mensageiro. Aqui está um filho, Felipe. Felipe tinha o germe, a mensagem, a palavra. E assim que um filho, é só assim que um filho pode nascer. Felipe colocou suas mãos sobre ele. Felipe o batizou em nome de Jesus Cristo. Ali veio o Espírito de Deus, claro. Agora, o germe tinha que vir do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo, Felipe. Felipe era um membro do corpo. Ou seja, o mensageiro da era é o órgão masculino de Deus para colocar dentro da igreja feminina, que é o corpo de Cristo, o germe da vida da promessa do dia. Agora, ouçam, a mesma coisa aconteceu em Atos. Pedro estava no telhado, um anjo dirigiu a casa de Cornélio, mas de onde veio a palavra? Do corpo. Pedro disse, não se preocupe, não chame de imundo aquilo que eu já purifiquei. E enquanto Pedro falava essas palavras, não o anjo, não o cardeal, enquanto Pedro falava estas palavras, ele era o corpo. Pedro, ele tinha aquela palavra, e a palavra tomou conta. Vê? O anjo dirigiu a semente, a vida, mas a vida veio através do corpo. Amém? É muita coisa aqui para falar sobre isso, é um assunto muito complexo, né? Mas vamos adiantar aqui para nós chegar no ventre adequado de João, porque esse é o objetivo, né? O nosso dia. Então você tem Lutero com o ventre adequado, predestinado, ele gerou todos os luteranos da sua era, tá certo? Lutero parte, sabe o que fica depois que Lutero parte? Ele sela todos aqueles que foram gerados, que tinham ventre adequados, que eram eleitos, é selado no corpo de Cristo. O que aparece depois são filhos ismaelitas, que não teve o nascimento completo da vida de Lutero. E esses luteranos deformados, com deformação congênita, que não tem compatibilidade com a vida de Lutero, começa a pregar outra coisa, divergindo daquilo que foi trazido por Lutero. Aí aparece ali uma organização religiosa, uma igreja completamente contrária à palavra de Lutero, uma igreja ismaelita, que não creu, que não tinha ventre adequado. Mas os que estiveram em Lutero, a semente que estava em Lutero, produziu a promessa do dia. Eles foram justificados pela fé. Aí você tem Wesley. Wesley é a próxima semente que estava no corpo de Cristo. Ele entra em cena com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Wesley começa a pregar a palavra de santificação, e aquela semente que estava dentro dele começa a aparecer e formar a família da fé wesleyana, tá certo? A verdadeira família da fé wesleyana, pelo poder da palavra falada de santificação. Enquanto Wesley pregava, ele gerava uma igreja.
A igreja wesleyana, ela tinha um ventre adequado para receber a santificação por predestinação de Deus. Aí você vem aos pentecostais, a família pentecostal. Deus tinha ali o seu órgão masculino, William Seymour, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. William Seymour recebe a semente da restauração dos dons, e pelo poder da palavra falada, ele começa a gerar a igreja pentecostal. Aquela igreja pentecostal primitiva a igreja pentecostal do tempo do Mombrana, aquela que nasceu de William Seymour, tinha um ventre preparado para receber aquela semente dos dons, das línguas, né, da cura. O que segue depois que William Seymour morre, são filhos defeituosos que não foram gerados porque não tinha ventre adequado. Não geraram corretamente a promessa do dia, né? Todo filho que não gera uma vida adequada da promessa, irmão, ele não é filho predestinado de Deus. Tá certo? Mas você vê que dentro da era de Laodiceia, você também tem ali outro descendente, porque, veja, Lutero, Wesley, pentecostal, a casca, Maria, tá certo? Agar, Sara, Maria, a casca. Dentro de Maria tinha o quê? A semente original da palavra falada de Deus, para trazer à existência a família da fé das 7 eras. Acabando ali no finalzinho da última era, a era de Laodiceia, a Maria aparece. Quem que estava dentro da era de Laodiceia, do ventre de Laodiceia? Estava Brana. Novamente, aquela semente que caiu lá no chão das eras, ela veio, o profeta diz, foi enterrada no tempo da era escura, né, da perseguição. Os cristãos foram mortos, aquela semente original caiu, foi para o fundo da terra. Aí, depois de várias eras negras, em que se não tinha a palavra, brota Lutero, né? Brota Lutero, Agar, né? Não parecia em nada com a promessa, só justificação, tá certo? Ismael não tinha nada de Isaac, mas aí ele vem para Wesley, que o profeta chama, Lutero é o broto, Wesley é a borla com as folhas, tá certo? E aí aparece a semente, a casca, que é a era pentecostal. Dentro da era pentecostal tem a semente Brana. Brana nasceu dentro da era pentecostal, dentro da casca pentecostal. Mas Deus veio trabalhando porque no fim do tempo desceria novamente o descendente da palavra falada. Você pode ver que quando o Brana aparece, o que Brana tinha? O poder da palavra falada. Haja esquilos. Quando Brana entra em cena, você tem ali o terceiro descendente da palavra falada. A mesma semente original que estava ali no Calvário, o mesmo cabeça que estava ali no Oriente, agora está aqui no Ocidente. A mesma semente, o mesmo descendente da palavra falada. Tá certo? Ele não só tem a semente da restauração de todas as coisas, porque o irmão Brana era o Elias. Ele tinha a semente de Elias dentro dele. Ele produziu uma primeira e segunda etapa, filhos, descendentes da primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa é um ventre que gerou cura divina, gerou discernimento de espírito, gerou muitos filhos daquela era. Tá certo? Você tem um ventre, irmãos, ali nos Estados Unidos, que só serve para gerar a primeira e a segunda etapa. Mas agora, acabada a era de Laodiceia, a casca, a Maria, expulsa a semente, o grão, expulsa o filho de Deus, como o profeta diz. Ele era filho de Deus através das eras, mas na última era, a casca pentecostal, a Maria, coloca ele para fora da igreja. Tá certo? E ele retorna como o filho semente, o filho do homem. O ministério do próprio Jesus Cristo, da própria semente novamente. E o que essa semente traz? A semente dos trovões, do novo nome, tá certo? Para dar à igreja o filho da promessa, que é Isaac nas nuvens. Então veja, William Branham entra em cena como o sétimo anjo, o terceiro descendente da palavra falada.
E ele começa a pregar ali no púlpito em Jeffersonville, a semente dos trovões, a semente do novo nome. Ele começa a abrir os 7 selos. Ele começa a abrir 7 trovões para a igreja. Mas sabe o que acontece? Não tem ventre ali para gerar a terceira etapa. Tá certo? Porque o irmão Branham foi Elias, e com a mensagem da restauração, ele só gerou filhos da primeira e segunda etapa. Mas quando chega a semente, a verdadeira semente, a terceira etapa é quando a verdadeira semente entra em cena novamente. O ministério do próprio Jesus Cristo, tá certo? O ministério chegou à perfeição. O ministério, 7, o número perfeito de Deus. O ministério chegou à perfeição quando reproduziu novamente. Quem? Aquela semente lá do Calvário, Jesus Cristo, no natural entre os seres humanos. Agora você tem o terceiro Adão na terra, andando em uma carne chamado Brana. Não pode ser. Irmão, haja esquilos apareceu. Como que vai explicar isso aí? Haja esquilos, sol, tempestade, vai embora, sol, brilhe. Ele era o descendente da palavra falada, a semente original estava na terra novamente. Aquilo que Adão perdeu, Cristo restaurou. Durante 7 eras, Cristo veio buscando restaurar. Mas aqui agora nós temos a perfeição da semente da palavra falada de Deus. E Ele está no púlpito pregando para trazer filhos da semente original à existência. Porque nos Estados Unidos só tinha casca pentecostal. Isso para nós não entrarmos nos detalhes, porque cada mensageiro, ele gera os verdadeiros filhos semente, dentro de corações que são adequados e preparados para aquilo, mas após aquilo, o que você tem é só nascimento com deformação de homens que interpretam a palavra e que são anti-palavra do mensageiro. Eles criam dentro dele um espírito que é anti aquela palavra. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Tá certo? Homens que você pensava que tinha nascido da mensagem de João, homens e ministros que você pensava que era um descendente da palavra falada de João, começa a criar dentro deles anticorpos contra a própria mensagem que João tinha pregado e dito para nós. A palavra falada na boca de João disse: não creiam nessa doutrina, não permitam essa doutrina. Tá certo? A própria semente original, Brana, perguntaram para a semente original Brana: é só o senhor que deve pregar, irmão Brana? Não, tenha misericórdia, não pense isto. Deus deu apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. Todos que têm chamado no seu coração devem sair e pregar. Aí vem o descendente da palavra falada de Brana, João, e prega a mesma coisa para nós. Se eu vou contra esta pregação, eu não tive ventre adequado para receber a mensagem de João. Por isso eu nasci um Ismael bruto, rebelde contra a própria palavra falada de João. Mas veja só, aí está ali o descendente da palavra falada no púlpito de Jeffersonville, pregando, tentando chamar à existência esta igreja do último dia, a igreja Brana, a família da fé Brana. E ele começa a falar a palavra durante a semana toda. Sabe o que aconteceu? Não apareceu um ventre adequado para a semente da terceira etapa. Tá certo? Eu sei que vocês não estão vendo. Eu sei que vocês não têm ventre adequado para a minha semente. Vocês não vão gerar a minha semente aqui. Eu estou vendo, vocês não estão vendo. A semana inteira está acontecendo algo misterioso aqui. Tá certo? Eu estou jogando semente em vocês. 7 trovões, novo nome, o cordeiro que saiu do trono, a era que terminou. E eu sei que vocês não estão vendo. Vocês não têm ventre adequado para a minha semente. Irmão, isso o Brana partiu, deixou todas as sementes, pregou, revelou todos os mistérios da Bíblia. A terceira etapa, meu irmão, é a parte principal, é onde se geraria filhos, onde se geraria uma igreja que tem ventre para gerar Isaac, o rapto. Isaac para nós é o rapto.
Tá certo? Então agora, o Filho do Homem estava na terra, com a palavra semente, para gerar uma igreja que tivesse condições de gerar fé de rapto para receber Isaac, que é o filho da promessa. Tá certo? A terceira etapa, meu irmão, é um ventre que gera o Isaac nas nuvens para nós. Se as pessoas perceberem isso, primeira e segunda etapa não gera rapto. Primeira e segunda etapa não gera o translandamento da igreja. Com primeira e segunda etapa você nunca vai ver Isaac. Você não gera Isaac. O que gera Isaac é o que? A terceira etapa. É um ventre adequado para a semente dos trovões, a semente do novo nome. Então, por mais de 40 anos, nós não vimos um descendente da palavra falada de Brana. Tá certo? Depois do ano 2000, 99 e 2000, você viu quando que Abraão recebeu a transformação? Ele tinha 99 anos. Quando a igreja Sara foi transformada. E quando você tem aqui 99 para 2000, aparece João. João tem um ventre adequado para a terceira etapa. Tá certo? E aí, o sétimo anjo, o descendente da palavra falada, entrega a semente para o ventre de João. João, vai ao anjo, toma a semente da palavra falada do anjo. João toma o livrinho, a semente da palavra falada do anjo. Diz que ele come aquilo e desce para o seu ventre. Agora João, tá certo? João é o descendente de Brana, da palavra falada. E ele começa a pregar, a era terminou. O Cordeiro saiu do trono. Cristo tem novo nome. E o que acontece? Começa a aparecer ao redor do Brasil a igreja bramita. A igreja Brana, a família Brana da fé é gerada pela palavra falada do descendente da semente original, Brana. João tem ventre adequado para produzir uma igreja que pode produzir Isaac. Tá certo? João é um membro masculino do corpo de Cristo aqui na terra. Então a cabeça veio no Monte Pôr do Sol com a semente original. E ela ordena o corpo, o João. Ela ordena que a semente desça para o ventre de João. E agora João, o membro masculino do corpo, o órgão reprodutor, começa a produzir na igreja da terceira etapa fé de trovões, fé de arrebatamento, novo nome. Tá certo? Porque para isso o Filho do Homem se manifestou, para trazer a semente dos trovões, para produzir Isaac, o filho prometido nas nuvens. Ó irmão, isso é grande demais para nós, isso é maravilhoso demais, e eu sei que os irmãos estão captando isso aqui, porque isso é para nós. Você tem ventre para isso, eu tenho ventre para isso. João tinha ventre adequado, ele pregou lá em Goiânia, a semente adequada, como é que foi? A semente no ventre adequado, pegou lá em Goiânia. Pastor Joaquim, isso é propósito de Deus. Nós não temos que julgar quem vai e quem não vai no rapto. Só que eu digo uma coisa: semente da primeira e segunda etapa não te leva no rapto, porque é só cura. O profeta diz: com o que temos não subiremos. Nós só temos semente para cura, semente para discernimento de espírito. Nós precisamos da semente dos trovões. Nós precisamos da terceira etapa. Nós precisamos de um ventre que pode produzir Isaac no arrebatamento nas nuvens. E estava ali a semente, João, ali dentro daquele ventre da primeira e segunda etapa lá em Goiânia. O próprio pastor Joaquim pregando, ele diz: olha, aqui está dizendo que quando o Cordeiro sai do trono, ele não é mais mediador. Pastor Joaquim pregando. Sabe o que ele falou para a igreja? Eu não entendo isso. Pastor Joaquim, ele tinha ventre só para a primeira e segunda etapa, tá certo? Só para a restauração da doutrina apostólica. Mas João, que tinha o ventre adequado, estava pregando ali a semente no ventre adequado, porque João tinha este ventre, tá certo? E depois do ano 2000, manifesta-se este ventre, esta igreja, que pode gerar a fé dos trovões, que pode crer que Jesus Cristo tem novo nome, que pode crer que o Cordeiro saiu do trono, que pode crer na manifestação de Cristo na terra, a semente da palavra falada original. Então João é predestinado, irmãos, viu?
Apocalipse 10, do 8 ao 11, João é o ventre adequado que produziu para nós todas as promessas, todos os mistérios da Bíblia, que o sétimo anjo profetizou e deixou como semente para nós. Se as pessoas pudessem ver isso. Então, João tem um ventre adequado para produzir cada mistério que foi revelado. João, ao profetizar, tá certo? Ele chamou eu à existência, porque quando eu ouvi João, eu nasci da palavra falada da terceira etapa. Quando você ouviu João pregar, tá certo? Quando você ouviu João pregar e você creu, você tinha um ventre predestinado para receber a promessa da terceira etapa. Você foi gerado um Brana, você foi gerado um filho de Deus. Você não teve deformação genética, você não tinha nada de você que era incompatível. O seu sangue era compatível com o sangue de João, com o ventre de João. Você não criou anticorpos como muitos. Eu não posso crer nisso. Foi abortado, não foi nem gerado. Falou, vocês podem ficar com essa semente aí, porque isso aí é um corpo estranho. Porque é isso que a mulher cria, né? O sangue da mulher acusa que ali, aquela vida do bebê é um corpo estranho, por causa da incompatibilidade de sangue. E é assim que acontece com um homem, uma mulher, um pastor, um ministro, que não tem ventre compatível com a promessa do dia. Quando você joga a semente ali, automaticamente ele cria anticorpos contra aquilo. Ele começa a discutir contra aquilo, começa a combater contra aquilo. Irmão, a coisa é perfeita. Com incompatibilidade de sangue, não consegue se gerar filhos de Deus, porque a vida que está dentro daquela pessoa não bate com a vida da palavra. É anticorpos, é antipalavra. Mas João, dá para mostrar para mim o horário aí? Ou vocês esqueceram? Eu nem vi. Então vamos encerrar aqui, tá bom? Então, meu irmão, João é o ventre adequado que gerou para nós a semente dos trovões, o novo nome. E enquanto nós ouvimos João, porque João agora, ele representa a igreja, mas você tem que saber que João é o órgão reprodutor masculino, onde a cabeça, Apocalipse 10, 7, ordenou que a semente descesse, tá certo? A cabeça não gerou. O irmão Brano estava nos Estados Unidos, como Apocalipse 10, 7, ele tinha semente, mas ele não gerou ninguém, tá certo? Ele ordenou, João, toma o livrinho, toma os mistérios, toma a minha semente. E aí no Brasil, gera meus filhos descendentes da palavra falada. E é isso que João fez depois do ano 2000. Irmão, eu e você somos descendentes da palavra falada original. Sabe quem é? Jesus Cristo com um novo nome. Nós somos aquela super raça que o irmão Brana falou. Adão, antes da queda, era para gerar essa super raça, ele não pôde. Mas aqui na última era, quando chega a semente perfeita, BRANHAM, ela começa a profetizar a semente, mas não encontra um ventre nos Estados Unidos, vem aqui para o Brasil, ele encontra Apocalipse 10, do 8 ao 11, João, um ventre que pode abrigar a semente dos trovões do novo nome. E João, ao pregar isto, começa a gerar a família Brana. A família Brana é a família da semente original, da palavra falada do sétimo anjo. Amém? Isso aqui dá vontade de você ficar falando toda hora. Querido Pai Celestial, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus cheio de bondade, de misericórdia, de amor. E nós somos gratos, Senhor, por cada descendente da sua palavra que está aqui, Pai. Um filho que nasceu da semente original. Eu sou feliz, Pai, porque eu nasci do ventre de João, um descendente de Brana. Eu sou feliz porque eu sou um descendente da palavra falada e eu não posso morrer. Eu sou eterno como o Senhor é eterno. Isto é a graça merecida do Senhor. Ó Deus, quando eu penso que eu estive nos seus pensamentos, nos seus lombos, Pai, e eu estou aqui manifestado um filho de Deus, isto é muito grandioso para o ser humano, meu Pai. Bilhões e trilhões de pessoas vêm ao mundo que não tem ventre para gerar sua palavra e se tornar um filho de Deus. Eu, Pai, um miserável, inútil, imprestável homem, o Senhor preparou o meu coração para abrigar a semente da sua palavra. E eu tenho irmãos aqui também que podem abrigar a sua palavra. E nós, Pai, fomos gerados pelo ministério da esposa de Cristo,
João. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certo dia o rei mandou chamar os seus servos, convidar, vai ter uma grande festa. Mas todos rejeitaram o chamado. Estou muito ocupado para ir a esta festa. Então ele mandou chamar de novo, aquele mesmo povo que havia rejeitado. Ele mandou os servos reunir todo aquele que se encontra nos caminhos e valados. A mesa já está posta, o alimento não é de outro dia. É o maná perfeito que alcança o eleito que não rejeitou. Se você for chamado, não entre pela via incorreta, pois pra mim é uma família. Aqui você não entra, aqui você nasce nela. Perceba, hoje também é tudo igual. No mundo espiritual acontece a mesma história. O monte pôr do sol foi um chamado, 7 selos revelado, a palavra desta hora. E quando essa palavra é lançada, é por muitos rejeitada, por ser mal compreendida. João está convidando de novo, reprofetizando ao povo que outrora era sem vida. A mesa já está posta, o alimento não é de outro dia. É o maná perfeito que alcança o eleito que não rejeitou. Se você for chamado, não entre pela via incorreta, pois pra mim é uma família. Aqui você não entra, aqui você nasce nela, pois pra mim é uma família. Aqui você não entra, aqui você nasce nela.